E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula do nosso canal Papo com Matemática e na aula de hoje iremos falar um pouco sobre os conceitos de função, domínio e imagem. Então, bons estudos a todos e vamos lá! Falando um pouco para vocês aqui sobre esse conceito de função, né, que eu considero um dos conceitos mais importantes aí dentro da matemática, porque ele nos permite fazer diversas aplicações, né, em outras áreas também. Vê só, então aqui para dizer para vocês aqui o que é que representa, né, uma função aqui tecnicamente, eu irei definir aqui logo aqui dois conjuntos, tá? Dois conjuntos que eu vou chamar aqui de conjunto A e conjunto B. Então, observa, pessoal. Vamos dizer que para que a gente tenha uma determinada função, é necessário que aconteça o seguinte. Vê só, que para todo, se a gente pegar aqui, ó, para todo x pertencente ao conjunto A, existe um único y pertencente a B, tal que o par ordenado x, y pertence a f. Eu não defini aqui quem é f, tá? Quem é f, mas vamos dizer aqui que f é uma determinada aplicação aqui, que sai do conjunto A e vai até o conjunto B. Então, essa notação aqui, pessoal, ela vai aparecer muito, né, quando a gente estiver trabalhando com funções, quando a gente estiver resolvendo questões. Então, ela está nos dizendo que, para que a gente tenha uma função, que eu estou representando aqui com a letra F, né, é necessário que a gente parta aqui de um conjunto, tá? E chega até um determinado conjunto, e chega em outro conjunto. Só que a gente vai fazer essa ligação aqui de A para B através da aplicação F. Então a gente pode pegar aqui um exemplo que é o seguinte, ó, vê só, posso pegar aqui a seguinte aplicação, ó, F de R em R, onde f de x é igual a 2x. Então, essa aplicação aqui está me dizendo que eu tenho que pegar um número real qualquer, e jogar aqui dentro dessa aplicação. Ou seja, essa relação aqui está me dizendo o seguinte, né? Que os números que eu vou trabalhar aqui, eles têm que ser um o dobro do outro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 2 e 3, eles vão estar relacionados aqui, ó, com 2, 4 e 6, tá? Então, observe que quando a gente escreve aqui f de r em r, né, função de partindo de r e chegando em r, ou aqui f de a em b, eu não estou pegando elementos aí quaisquer dentro de um conjunto, né, e levando aleatoriamente para um outro conjunto. Eu estou levando através da aplicação. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente chegar aqui a outros conceitos, tá? Então, observa esse exemplo que eu vou pegar aqui para vocês. Ó. Eu vou determinar aqui uma determinada função aqui, g. Vou dizer que g é uma função que ela vem de A até B. E g aqui está definida como sendo g de x igual a 3x mais 1. Só que vejam, pessoal, do jeito que está aqui, eu não consigo pegar elementos aí, jogar lá na aplicação e encontrar elementos aí para esse conjunto B, né? Porque eu preciso saber quem é esse conjunto A, tá bem? Então vamos dizer que esse conjunto A aqui, ó, seja esses números, menos 2, menos 1, 0 e 1, certo? E vamos dizer que esse conjunto B, eles sejam formados aí, ó, por menos 5, menos 2, 1, 4, 5 e 6, tá? Então, vê só, se a gente for começar a trabalhar aqui com essa função, a gente vai ter o seguinte, ó. O primeiro par ordenado que a gente vai formar aqui é pegando aqui o elemento menos 2. Por que eu estou pegando menos 2, né, pessoal? Porque a minha função está partindo de A, né? Então, esse A é o meu conjunto de partida. Ele representa aqui o domínio da função. É onde a função está definida, tá? Então, o domínio da função aqui começa aqui no menos 2, então eu vou calcular aqui quem é o elemento correspondente a menos 2. Esse elemento correspondente a gente chama de imagem. Então, menos 2, eu vou jogar lá na fórmula, vai ficar 3 vezes
menos 2, isso mais 1. Então, fazendo as contas aqui, a gente vai ter 3 vezes menos 2, menos 6, somando mais 1, isso vai dar aqui menos 5. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Observa que o elemento do domínio aqui, menos 2, ele tem imagem aqui, menos 5. Então, a gente formou o par ordenado menos 2, menos 5. Da mesma forma, eu posso fazer aqui, ó, g de menos 1 e vou jogar lá na nossa aplicação, que diz o quê? Que é para pegar o triplo de x, no caso aqui o triplo de menos 1, e somar 1. No caso aqui a gente vai ter 3 vezes menos 1, menos 3, somado com 1. Isso vai dar exatamente menos 2, tá? Então, o par ordenado que a gente vai formar aqui, ó, é o elemento do domínio menos 1. Ele tem a imagem aqui, menos 2, tá? E assim por diante, gente. Eu vou fazer aqui, você está vendo que isso aqui é uma sequência, né? Sempre o mesmo cálculo, só está mudando aqui os números. Vamos ter aqui, no caso do zero, 3 vezes 0 mais 1. Isso aqui vai ser 0 mais 1, que é 1, tá? E o par ordenado que a gente vai formar aqui é 0 e 1. Observa, gente, que os elementos que eu estou pegando aqui, ó, os elementos do domínio, todos os elementos que estão aqui no domínio até agora, eles têm uma imagem correspondente aqui no conjunto B, tá? Então, fazendo agora aqui G de 1, o que é que a gente vai ter aqui no G de 1? 3 vezes 1, isso aqui somado com 1. Fazendo as contas, isso vai ser 3 mais 1, que é igual a 4. E o par ordenado que a gente formou aqui, ó, é 1 e 4. Então, como eu falei para vocês, né, isso aqui é importante porque a gente observa o quê? Que cada elemento aqui do nosso domínio, do nosso conjunto de partida, se relaciona apenas com um elemento desse conjunto de chegada, que é o conjunto B, tá bom? Então, vê só, gente, é importante destacar, ó, que menos 2 a gente relacionou com menos 5, o menos 1 tem imagem menos 2, o 0 tem imagem 1 e o 1 tem imagem 4. E sobraram esses elementos aqui, ó, 5 e 6. Mas não tem problema, porque esse conjunto B aqui, ele faz parte do contradomínio da função, ou seja, o conjunto de chegada. Então, nesse conjunto pode sobrar elementos. Onde não pode sobrar elementos é no conjunto A. É o conjunto de partida que representa o domínio da função. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, pessoal, que o domínio da função, que o domínio aqui dessa função representa o conjunto A, certo? E o conjunto A é esse aqui que está representado pelos números menos 2, menos 1, 0 e 1. E a gente tem também aqui, ó, o contradomínio. O contradomínio está sendo representado aqui pelo conjunto B. É o nosso conjunto de chegada. E dentro do contradomínio, a gente tem aqueles elementos que estão se relacionando. Não é verdade, pessoal? Então, os elementos do contradomínio que estão se relacionando, a gente chama de imagem, tá? A imagem. E a imagem aqui, ó, é o seguinte conjunto. Vou escrever aqui para vocês, ó. É formado por menos 5, menos 2, 1 e 4. Então, vou colocar aqui menos 5, menos 2, 1 e 4. Tá, gente? Então, temos esses três conceitos aqui, ó, domínio, contradomínio e imagem, que são importantíssimos aqui para a gente. Tá bem? Então, essa aqui é a primeira parte da nossa videoaula. Nós vamos trabalhar esses conceitos agora aqui graficamente, tá? Então, vamos. Então, aqui, gente, iremos identificar agora quando é que uma relação representa ou não uma função, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês 4 relações de A em R, ou seja, que partem aqui de um determinado conjunto A e vai até lá números reais, tá? E o que é que acontece, ó? Toda vez que a gente tiver aqui, ó, essa notação F, no caso aqui, F na primeira, né? F de A em R, observa que todas as aplicações têm aqui, ó, A em R, A em R e A em R. Esse A aqui, ele representa o domínio da função. Ou seja, se a relação for uma função, tá? Se não for, a gente vai dizer aqui que a relação está partindo aqui desse conjunto A. Então, observando aqui, na primeira relação, que eu chamei de relação F,
Esse conjunto A aqui, ó, representa os números reais, né, que são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 6. Ou seja, são todos os números reais que estão aqui, ó, nesse intervalo, tá? Nesse intervalo. Deixa eu fazer com a reta aqui na cor verde para vocês. Então, esse conjunto A aqui, que é o nosso conjunto de partida, representa todos esses números que estão vindo aqui, ó, de 1 até 6, tá? De 1 até 6. Aí o que acontece? Eu quero saber se essa curva aqui representa a curva de uma função. Então, se a gente for lembrar, né, lá do conceito de função que eu disse para vocês, né, a gente viu que para uma relação ser uma função, para uma aplicação ser uma função, é necessário que todos os elementos que estão no teu conjunto de partida, tá, estejam relacionados com apenas um elemento do teu conjunto de chegada. No caso, se for uma função, a gente vai ter ali domínio e contradomínio. Então, vejam, se o meu conjunto de partida aqui, na aplicação F, está sendo representado aqui pela letra A, né? Pela letra a gente pode dizer, ó, que todos os números reais que vêm aqui de 1 até 6, eles têm somente uma imagem correspondente, ele se relaciona apenas com um elemento. Você pode estar se perguntando aí, mas não tem número no eixo Y, mas não tem problema, basta a gente ver se os elementos que estão aqui, ó, no eixo X se relacionam com apenas um elemento do eixo Y. E isso a gente vai ver assim, ó, observa, se eu pegar aqui um determinado elemento aqui que eu vou chamar de A, ele vai ter uma imagem aqui, ó, né? Uma imagem aqui, que é uma imagem B. Se eu pegar aqui esse elemento aqui, ó, C, ele vai ter aqui uma determinada imagem aqui, ó, por aqui, que vai ser uma imagem D, né? Vamos dizer assim, D, certo? Então, isso vai acontecer aqui, se eu pegar agora aqui um determinado elemento aqui E, ele vai ter uma imagem correspondente aqui F. Então, a gente observa que todos os números que estão nesse intervalo aqui, ó, todos os números reais que estão de 1 até 6, eles se relacionam e têm somente uma imagem correspondente, ou seja, se relacionam apenas com um elemento que está aqui dentro desse eixo Y. Logo, esse gráfico aqui, esse primeiro gráfico, essa curva representa sim uma função, certo? Aí vejam só o que é que acontece aqui se a gente for olhar para esse segundo exemplo aqui, ó, esse gráfico, né, que tem aqui essa curva aparecendo com a letra S. Então a gente tem, ó, que o nosso conjunto de partida, né, que é importantíssimo esse conjunto para a gente, representa aqui todos os números reais de 1 até 5. Então a gente vê aqui, ó, que todos os números que estão aqui, de 1 até 5, eles estão se relacionando, ó. Por exemplo, aqui, pegar esse elemento aqui, ó. Esse elemento A, ele se relaciona aqui com esse B. Se eu pegar aqui esse elemento, sei lá, pegar esse C aqui, ó, ele vai se relacionar com um elemento aqui, ó, que eu vou chamar de D. Ele vai se relacionar também, ele toca em outro ponto do gráfico. Quer dizer que ele tem aqui também uma outra imagem, tá? Então, ó, ele tem aqui uma imagem E. Ele toca também aqui, ó, se a gente for completando aqui, em outro ponto do gráfico. Quer dizer que ele tem uma outra imagem que eu estou chamando de F. Então, o que é que a gente observa? Que esse elemento C, que está dentro do domínio, ele tem três imagens diferentes. E isso não pode acontecer de acordo com a definição de função que a gente viu. Cada elemento do domínio aqui, ó, tem que se relacionar. E isso está acontecendo, né? Pois todos os números reais de 1 a 5 aqui estão se relacionando. Eles têm pontos correspondentes aqui no gráfico, mas eles têm que se relacionar apenas com um elemento. E a gente viu aqui, por exemplo, esse C aqui, ó, esse elemento C aqui, ele tem três imagens diferentes. Tem a imagem D, a imagem E e a imagem F. E isso fere a definição de função. Logo, esse gráfico aqui não é função, tá? Não é uma função. Partindo para esse exemplo aqui de cima, o que é que a gente tem? Ó? O nosso domínio, né? O nosso domínio aqui, ele está dizendo aqui, ó, que é uma aplicação G que vem de A até R, e o nosso conjunto de partidas são todos os números reais que são maiores ou iguais a menos 3 e menores ou iguais que 5. Então, se a gente for observar aqui, dentro desse intervalo, ó, de menos 3 até 5, ó, de menos 3 até 5, todos os números aqui, eles estão se relacionando. Não é? Ou seja,
todos os elementos que estão aqui, eles têm uma imagem. Então, sei lá, vou chamar esse ponto aqui de cima de ponto C. Aí vê o que está acontecendo. Ó. Pegar aqui esse ponto A, esse A ele vai até lá em cima. Ó. Ele se relaciona com C. Se eu pegar aqui um determinado ponto B, ó, vai acontecer aqui a mesma coisa, vai se relacionar com C. Se eu pegar aqui um D, ele vai se relacionar aqui também com C. Então vejam, todos os elementos do domínio do nosso conjunto de partida está se relacionando com apenas um elemento do nosso conjunto de chegada. Aí você diz assim, mas professor, todos os elementos aqui, ó, o A, o B, o D ou qualquer outro que eu pegar aqui, ele só vai ter uma imagem correspondente. Sim, mas isso não fere a definição de função. A definição de função diz que todos os elementos do domínio têm que se relacionar com apenas um elemento do contradomínio, ou seja, cada elemento do domínio tem que ter uma imagem diferente. A gente não pode ter um elemento do domínio com duas, três, quatro imagens. Então, o que é que está acontecendo? Todos os elementos do domínio têm uma única imagem. E essa imagem aqui está representada aqui pelo C, não é verdade? Então, o A se relaciona com C, o B também, o D também se relaciona com C, e o E, e qualquer outro número real que você pegar de menos 3 até 5, ele vai ter uma imagem correspondente, que é o C. Como a gente tem todos os elementos do domínio se relacionando com apenas um, e esse um, né, ele é o único elemento da imagem, a gente diz que essa função aqui, ela é uma função constante. Então, a gente tem que essa situação aqui representa uma função, tá? E nesse caso aqui é uma função constante. Pois, relembrando, todos os elementos que estão aqui no domínio possuem uma única imagem. Nesse caso aqui, a mesma imagem, tá? Então, vê só, gente. Essa última situação aqui, nessa última situação, o que é que a gente tem? Vê só. A gente quer saber se esse gráfico representa ou não a função. Se o nosso domínio aqui, ó, ele fosse representado somente por esses números que estão aqui, ó, fazer aqui de amarelo para vocês. Se ele fosse representado somente por esses números que estão aqui, ó, de 2, de menos 2 até 3, aí sim a nossa relação seria uma função. Isso porque, pessoal, observem que cada elemento que você pegar aqui, ó, por exemplo, esse elemento aqui, sei lá, A, ele vai se relacionar aqui, ó, com o elemento D. Na verdade, se eu pegar aqui agora um elemento B, ele vai se relacionar com esse daqui, que eu vou chamar de elemento C. Então, vocês estão vendo aí que cada elemento que está aqui de menos 2 até 3, eles possuem somente uma imagem. Isso já seria suficientemente necessário, né? Já seria suficiente para que essa relação aqui I fosse uma função. Mas nesse caso não será, pessoal, porque ele diz aqui, ó, que o nosso conjunto, né, ele diz aqui que o nosso conjunto de partida, que nesse caso aqui seria o domínio, ó, representa aqui todos os números reais que vai de menos 2 até 4. E a gente está vendo aqui no gráfico, ó, que o maior número real que a gente tem aqui no domínio é o 3. O que é que isso quer dizer, gente? Que os números que se relacionam, né, que tem imagens, eles vêm aqui de menos 2 até 3. Então, se a gente pegar o 4 aqui, ó, o 4 ele não vai ter aqui imagem correspondente, pois o gráfico da função ele não passa nesse ponto aqui, nesse ponto que está de verde. Então, por conta desse detalhe, esse gráfico aqui ele não é uma função. Certo, gente? Então, esse exemplo aqui ele é bem interessante e para que esse gráfico aqui ele se torne uma função, basta a gente alterar aqui, ó, esse conjunto A. Só basta a gente dizer que esse conjunto A é o conjunto dos x pertencente aos reais, que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Então, se o domínio fosse esse conjunto aqui, ó, de menos 2 até 3, aí sim a gente teria o gráfico de uma função, pois os números que estão aqui de menos 2 até 3 se relacionam com apenas um elemento lá do contradomínio. E como aqui tem um 4, isso faz com que a aplicação I não seja uma função. Tá bem, gente? Então, aqui temos a nossa segunda parte da aula de hoje, tá? Que foi identificar o gráfico que representa ou não uma função. E a gente vai partir agora para falar um pouco mais sobre o domínio e imagem e isso graficamente, tá? Então, vamos lá.
Aqui, gente, chegamos à última parte da nossa videoaula, que é identificar aqui graficamente quem representa o domínio e a imagem da função, tá? Então, imagina que nessa primeira situação aqui, né, nós temos o gráfico de uma função e vamos dizer aqui que essa função é uma determinada função f, onde o domínio, tá? Onde o seu domínio, que eu vou representar somente aqui pela letra D, tá? Um D maiúsculo, eu vou dizer aqui que o domínio é o conjunto dos x pertencente aos reais, tá ok? Então, toda vez que a gente estiver olhando para o domínio, a gente vai olhar aqui para o eixo x, né? De onde está partindo nossos elementos, para se relacionar com os elementos do conjunto, nosso conjunto B, né? Os elementos que estão lá em Y. Então, nesse caso, eu vou dizer que o domínio é todos os números pertencentes aos reais que estão nesse intervalo aqui, ó, de 1 a 6, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês. Então, de 1 até 6. Isso daqui que representa os elementos do nosso domínio. Então, eu vou escrever, ó, que 1, né? Que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 6. Então, esses são os nossos elementos do domínio. E da mesma forma, eu vou olhar agora para os elementos que representam a imagem dessa função. E a imagem, a gente vai olhar agora para o eixo y, para o eixo vertical, tá? Então, vou fazer aqui para vocês uma reta, ó, são os números, ó, reais que vem aqui de menos 2 até 4, e eu vou escrever isso aqui, tá? Então, nesse caso, a imagem seria todos os x, todos os y, né, que estamos no eixo y, pertencente aos reais, tá o quê? Menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Certo, gente? Então, vocês estão vendo aí que não tem muita dificuldade para identificar quem é o domínio e a imagem de uma função, né, graficamente. E eu vou trazer agora um segundo exemplo para vocês, onde vocês estão vendo aqui, ó, fazendo de vermelho, que o nosso domínio ele está sendo representado aqui por todos os números reais, de menos 3 aqui até 5, tá, gente? De menos 3 aí até 5. Então, eu vou escrever para vocês que esses números que estão aqui representam os elementos do domínio. Então, o domínio aqui dessa nossa segunda função seria o conjunto dos x pertencente aos reais, tá? Deixa eu ajeitar esse R aqui. Aos reais, tá o quê? Esse x, né, tem que ser maior ou igual a menos 3, que é menor ou igual a 5, tá bom? E da mesma forma, a gente pode observar aqui que a imagem, olhando agora aqui para o eixo y, observa, pessoal, que a imagem, ela vem aqui, ó, são os elementos que vêm aqui de 1, tá? De 1 aqui até 3, na verdade. Então, pegando aqui essa imagem, escrevendo para vocês. Então, agora a gente vai dizer que são os elementos y, né? Os números y que pertencem aos reais, tá o quê? 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual que 3, tá? Deixa eu ajeitar esse 3 aqui. Que 3. Então, dessa forma, pessoal, a gente chega ao final de mais uma videoaula, e na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link da nossa primeira aula de função, né? Foi a primeira aula sobre funções que eu gravei aqui no nosso canal. E vou deixar também uma lista de exercícios para que vocês possam praticar os conhecimentos adquiridos. Então, pessoal, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima videoaula.